Pai, fala conosco mais uma vez e com todos os teus filhos que estão aqui nos ouvindo, porque nós vamos falar a tua palavra, e a tua palavra ela é como uma espada que ela penetra no mais íntimo do coração. Ela penetra no fundo da alma, dividindo a alma e o espírito, separando aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus, e dividindo os pensamentos e os propósitos do coração, mostrando os pensamentos e mostrando o que há por trás de cada pensamento. Que seja assim a tua palavra hoje, no nome de Jesus. Amém. Esse texto que eu citei, ele fala de Hebreus 4:12, né? Palavra que penetra. Então, sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, foi a Marisa que eu vi essa semana, se a palavra de Deus não está ferindo você no bom sentido, se ela não te incomoda, alguma coisa está errada, certo ou não? Ou você não está ouvindo a palavra de Deus, ou você está endurecendo o coração. Porque a palavra, se é uma espada, e ela penetra, não é verdade, não? Alguma coisa ela produz. Mas esta dor nunca é uma dor de destruição. Porque a tristeza, segundo Deus, o que ela produz? Ela produz arrependimento, transformação. A tristeza humana, ela é só um remorso. Fica triste porque foi pego, fica triste porque não deu certo. Mas a tristeza, segundo Deus, diz o texto, produz arrependimento. Ou seja, produz uma mudança na maneira de pensar, produz uma mudança que transforma a vida. Então, a nossa oração é para que a palavra de Deus, então, possa atuar em nós dessa maneira. E a gente vai falar, nessas próximas semanas, sobre coisas ligadas a esse assunto. Redenção, reconciliação e restauração. 3 R's, fica fácil você memorizar. Só que você tem que memorizar nesta ordem. Porque primeiro é a redenção, depois a reconciliação e então a restauração. Nós queremos, às vezes, pedir a Deus que restaure muitas coisas. Que restaure casamento, que restaure relacionamento, que restaure vida financeira, que restaure sonhos. Mas o meio de Deus fazer isso é através de redenção, de reconciliação e então restauração. E nós vamos falar sobre isso de uma maneira a compreender como é que Deus produz mudanças. Deus, quando produzir mudança, Ele, embora possa fazer assim e tudo se transformar, quando a mudança de clima, é assim. De repente chove fogo. Deus faz assim, o sol e a lua param. Não é verdade? Mas quando chega para transformar o coração do homem, Deus não faz assim. Sabe por quê? Porque o homem tem uma escolha. Foi criado à imagem e semelhança dele. Ele não pode simplesmente invadir você e falar assim. Embora ele tenha o poder para fazer isso se quiser. Às vezes ele faz para cumprir os seus propósitos. Endurecia o coração de Faraó para que não deixasse você ir. Ele falou, eu podia ter deixado o cara ficar mole, mas eu não quis. Eu queria mostrar com quem ele estava lidando. E quem é o povo que ele estava lidando. Mas Deus, fora essas raras exceções que vemos aqui, quando Ele vai transformar você, Ele vai falar com você. Ele vai mostrar algo para você. Por isso, o propósito de Deus sempre vai prevalecer. Isso é bom. Os planos deles não podem ser frustrados. Mas os nossos podem, você sabia? Quem já teve plano frustrado? Tem uns que nunca tiveram? Nunca fez plano? Quem teve mais de um plano frustrado? Quem teve muitos planos frustrados? Oh, Jesus! Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se um desses planos que você falou é de Deus, deixa eu dizer uma coisa, Ele não frustrou ainda não, amém? Não frustrou, porque se é de Deus, não pode ser frustrado. Embora Deus use as frustrações. Agora vamos lá. Quando você pensa em seus problemas, que tipo de solução você enxerga para eles? Você pensa nos seus problemas, não pensa? Ou não pensou?
Quantos reconhecem, humildemente, como este que vos fala, que quando levantaram da cama hoje, não deu muito tempo, bateu um problema que você precisa resolver? Hoje. Foi? Foi, Raoni? Quanto tempo demorou o seu? 0,02 segundos. Então. Agora, quando você pensa nos problemas, que tipo de solução você enxerga? Você enxerga uma solução que vai causar sofrimento numa outra pessoa? Se acontecer isso que você espera, alguém vai sofrer com outra pessoa, aí você vai ficar bem, ou vai causar sofrimento a você mesmo? Quando você pensa na solução dos seus problemas, ou está pensando que Deus resolva, porque eu não sei você, mas eu tenho o costume que quando tem um problema, a primeira coisa que eu faço é dar ordens para Deus de como Ele deve resolver. Você faz isso, não? Eu logo digo, Senhor, eu vou lá na minha oração e falo, Senhor, tem esse problema, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu dou todas as instruções para Deus na oração, porque Deus não sabe certamente o que tem que fazer, e eu sei. Tem mais alguém que faz isso também? Não. Mas depois eu me arrependo e falo, Deus, para um pouquinho só, parece que talvez, só talvez, o Senhor saiba muito mais sobre isso do que eu. Então eu peço perdão e falo, Senhor, qual é a sua solução para o problema? Eu fico esperando. Calmo e tranquilo. É assim que você fica, né, Rony? Calmo, tranquilo. Cara, eu não tenho ansiedade nenhuma. Eu quero saber a solução, então eu paro. Bom, aí eu faço uma outra oração melhor. Eu falo, Senhor, como o Senhor está vendo a situação? Ah, agora temos uma pergunta. Certo? Porque quem disse que eu estou vendo a situação do jeito certo? Quando você pensa, então, em resolver os seus problemas, você pensa numa solução que causa sofrimento a outra pessoa, causa sofrimento para você, ou uma solução que o outro vai ter que se humilhar. O outro vai ter que vir, acertar, fazer as coisas. Ou você pensa numa solução em que você vai ter que se humilhar. Você vai ter que ir, você vai ter que pedir perdão, nem se for 2,5%. Ou quando você pensa nos seus problemas, esse tipo de solução que você está pensando, que você fica pensando na sua mente, se fosse assim, ele depende que outra pessoa mude. A solução que você pensa geralmente envolve uma outra pessoa mudar, a sua mulher, seu marido, seu filho, seu chefe, seu líder, seu pastor, não sei, é uma outra pessoa. O presidente, o prefeito. Ou depende de você mesmo mudar. Essa solução depende de eu mesmo mudar. Ou a solução que você pensa quando você tem esses problemas, o tipo de solução que você pensa é uma solução que depende de uma outra pessoa fazer alguma coisa. Agora quem tem que fazer é minha mulher, meu filho, meu pai, é minha mãe, não sei. Meu irmão da igreja, meu pastor, meu amigo, meu líder, meu colega de trabalho, meu chefe do trabalho. Ou você acha que a solução que você pensa geralmente envolve você fazer alguma coisa, eu fazer alguma coisa. É uma reflexão interessante, né? Eu comecei a descobrir que quando eu pensava nas soluções sobre os meus problemas, geralmente, sempre eu pensava primeiro que alguém tinha que pagar pelo que fez, que uma outra pessoa tinha que mudar. Se a minha esposa mudasse, esse problema estava resolvido no meu casamento. Se o meu filho mudar, esse problema está resolvido no meu casamento. Veja, presta atenção aqui, não significa que não seja verdade, certo? Não significa que a minha esposa não tem que mudar, o meu filho. O problema é que a gente não consegue mudar uma outra pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, agora estamos todos mais próximos e mais distantes. O distanciamento social provocou essa coisa estranha que nós vemos, né? De máscara, as pessoas só convivem com os grupos mais próximos. Tá, eu abraço meus filhos e meus netos, e eles têm que tomar cuidado com quem eles abraçam, porque quem eles abraçarem também estão sendo abraçados por mim, certo?
E os amigos que eles abraçarem da minha filha, quando abraçarem outros amigos, estarão sendo abraçados por mim, porque nós estamos nos conectando. Temos que tomar cuidado. Se alguém fica doente, isolamos. Mas esse distanciamento fez todo mundo trabalhar junto. Então você tem pais, crianças em casa o tempo todo, e tentando aprender por controle remoto, e tem pessoas trabalhando no home office, tem uns que não conseguem trabalhar, mas de qualquer forma, começou a haver uma convivência muito grande. Então houve um distanciamento social. Por exemplo, eu não posso mais fazer churrasco com os meus amigos, chamar todo mundo em casa porque é um risco, mas eu posso fazer com os meus filhos, a minha família. Eu podia sair várias vezes na semana para falar com os amigos, agora tenho que conversar com a minha mulher. E às vezes a gente conversa assim. O distanciamento progressivo na família começou a acontecer. E não é por causa de coronavírus. A gente observa que está havendo um distanciamento progressivo, às vezes, entre casais, entre pais e filhos. Há um distanciamento emocional. E a minha esposa começamos a ter um distanciamento emocional. Como é que você sabe que o distanciamento emocional está acontecendo? É quando ela não consegue conversar, dá briga, as ideias não batem, logo emburra, separa. Fica trazendo coisa do passado, quem renova as questões separa os maiores amigos. E um casal deveria ser o maior amigo um do outro. Sabe, gente, esse distanciamento social trouxe, na realidade, que as pessoas estavam se distanciando dentro da casa, não estavam tão perto como deveriam. Filhos se distanciam, pequenas coisas são deixadas para depois. Sabe, eu estou lá com a minha esposa e nós temos um monte de coisa que nós deixamos para depois. Agora, a minha filha está mais em casa, só ela que pode vir, os meus filhos. Então, a gente tem um problema de relacionamento, a gente deixou um monte de coisa para depois. Só que agora não dá mais para deixar para depois. Agora estamos tropeçando neles, certo ou não? Eu e minha mulher colocamos um monte de coisa debaixo do tapete da sala, mas agora nós estamos trombando neles. Porque nós temos que ficar lá dentro. Estão entendendo a analogia, gente? Bom, o que vamos fazer diante disso? Hoje eu não tenho muito tempo para falar tudo, mas se a palavra de Deus não for prática, irmãos, se a palavra de Deus não responder às coisas da nossa vida agora, se ela responde só no céu, então qual é o sentido da palavra de Deus? Mas se você ler a Bíblia, você percebe que ela fala assim da eternidade do céu, tudo, aliás, não dá muitos detalhes, dá o suficiente, mas ela fala essencialmente da vida aqui. E conforme o que vivemos aqui, lá na eternidade, vamos desfrutar de algo diferente, porque afeta. O que você faz aqui afeta a eternidade. Eu não tenho agora, mas imagina aqui que eu tenho um cabo elétrico de 2 bilhões de quilômetros dando volta em torno da Terra várias vezes. Imagina um cabo enorme. E ele chegou até aqui. E eu peguei a ponta desse cabo e pintei de prateado, que é essa caneta aqui. Esta ponta aqui desse cabo de 2 bilhões de quilômetros é a nossa vida aqui na Terra. O resto é a eternidade. A gente pode esquecer que nós somos criados para a eternidade. E parece esquecer que o que nós fazemos aqui afeta. Então, quando você pensa nos seus problemas, quando você está pensando na sua vida, às vezes a gente esquece da eternidade. A gente esquece do propósito. Eu quero lembrar você da perspectiva dos problemas dessa vida. Talvez o distanciamento que pode estar acontecendo. Distanciamento entre os irmãos também. Era tão amigo. Mas o problema do distanciamento não é porque tem que usar o celular agora, porque não tem a célula presencial. Porque, na verdade, não tem proximidade do coração, entende? Quando tem, você dá um jeito de conversar. Nós temos várias reuniões aqui com os líderes aqui, temos feito aqui, tudo mais. E a gente perguntou, como é que está o pessoal da célula? Como é que está? Tem uns caras que sumiram, mas tem outros que estão conectados. Eu falo com ele todo dia, aliás, eu falo até mais agora que antes. Porque está ligado no corpo. Jesus morreu e ressuscitou, nós sabemos disso, você cristão sabe disso.
Você que conhece o mínimo do Evangelho sabe que Jesus morreu e ressuscitou para trazer redenção, reconciliação e restauração. Nesta ordem, Ele nos redime, Ele nos resgata para Deus, paga o preço. Nós íamos ser condenados, não somos mais, fomos redimidos. Então nós somos reconciliados com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus, pelas nossas obras más. E agora nós somos amigos de Deus, somos reconciliados com Deus. E Deus nos deu o poder de perdoar, nos deu um novo coração, uma nova mente, para a gente poder se reconciliar com todos, para que possamos reconciliar com os irmãos, com os que nos ofenderam. E então, através disto, Deus começa então a restaurar todas as coisas. Primeiro que Ele restaura a identidade de filho, restaura quem você é, as promessas, você não é mais escravo, você é livre, falamos sobre isso nos meses anteriores. E Ele restaura essa identidade de filho, você é alguém que tem uma herança, que tem propósito, você é um filho herdeiro amado. Depois que Ele restaura a identidade, Ele fala, agora você tem um coração novo, joga fora as coisas velhas, começa a praticar coisas novas, eu vou restaurar tudo. Ele restaura a saúde, Ele restaura fisicamente, Ele restaura relacionamento, restaura casamento, começa a salvar pessoas da sua família. Então, só que se a gente, quando tem um problema, não pensar numa solução que tem redenção, reconciliação e restauração da parte de Deus, bom, não vai acontecer. Na verdade, vai trazer mais dor. Por que precisamos de redenção? Simples. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da presença gloriosa de Deus. Esta versão, no original mais arcaico, revista e corrigida, diz que nós somos destituídos, ou seja, era para ter, a gente tinha que ter uma coisa, mas foi tirada de nós. Não é interessante isso? No grego significa isso. A palavra, estamos carentes, estamos em falta. Não somos mais participantes. Ficamos para trás no objetivo que tínhamos alcançado. Esse é o significado. Era para você ter chegado. O dicionário Aurélio esclarece dizendo que nós somos privados, desapossados, impedidos de ter a posse. Do quê? Da autoridade e da dignidade. A destituição, olha que legal, desaposta você de autoridade e dignidade. Então, quando Deus criou a gente, Ele criou para a gente ter a dignidade e a autoridade de ser um filho dEle, percebe? Mas por causa do pecado nós somos destituídos. Perdemos, não temos mais. Porém, esse mesmo texto, Romanos 3, 23, né, logo em seguida, ele diz o quê? Ele diz, fomos destituídos, mas por sua graça nós fomos redimidos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então Deus, a Bíblia, ao mesmo tempo que diz, olha, é verdade, você perdeu algo que você devia ter, que é a glória de Deus. Veja, Deus não dá, Deus falou, não dou minha glória a outro. Não dou minha glória a outro. Ele não estava falando, não dou minha glória a outro Deus. É uma questão de idolatria. Deus não dá a glória dele para outro Deus. Deus não é parte da glória dele com... A gente pensa que Deus são os santos da Igreja Católica, né? O São Marcos, o São Mateus, o São Agostinho, né? Mas tem Deus muito... Mas Deus não dá e reparte a glória dele com o dinheiro, Deus desse século, com o Deus poder. Deus não dá a glória dele com o Deus da ganância, da avareza, e assim vai. Da imoralidade. A imoralidade é um Deus na nossa época. Não dou minha glória a outro Deus. E Jesus falou para os seus discípulos, Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste, porque a glória de Deus é para os filhos de Deus, amém? O propósito da criação foi nos dar a glória. Deus falou, eu quero que vocês tenham a minha glória, são meus filhos. Eu quero que sejam reconhecidos. Quando o pessoal vê você, pensa assim, você é filho do Deus Todo-Poderoso, Yahweh. Então,
Quando Deus está pensando na sua glória, Ele está pensando dessa maneira, não é? Ele está pensando dessa maneira. Agora, por que fomos destituídos da glória de Deus? Parece uma pergunta simples, mas às vezes as pessoas dão muita confusão. Para saber por que nós somos destituídos da glória de Deus, temos que olhar para a Bíblia. Não é? No relato de Gênesis 1, eu vou ser rápido aqui, não vou ler todos os textos. Mas Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Como diz uma vez um cartunista, Deus, quando quis criar os animais, as plantas, as árvores, Ele deu asas à imaginação. Ele realmente criou. Mas quando Ele foi criar o homem, na verdade, Ele olhou para o pó da terra e Ele, meio que não criou, Ele copiou. Não é legal? Copiou a Ele mesmo. Ele deu a nós atributos que só Ele tem. Tudo que bom que temos em nós veio dEle. Então Deus abençoou, e aí depois de criar semelhante, Ele ainda abençoou. E depois diz, multipliquem-se. Depois diz, vocês vão governar a terra, e vocês vão dominar sobre tudo que existe. Tudo que existia era a criação. Então Deus cria este casal, dizendo, vocês vão dominar, vocês vão manifestar a minha glória aí, entendeu? É assim. E aí Deus faz o quê? Deus planta um jardim. Gênesis 2 diz que ainda não tinha brotado a terra, tudo, o lugar lá. Deus ordenou que fosse criado, mas não tinha nascido tudo ainda. A parte do campo não tinha brotado, mas Deus planta um jardim. Ele vai lá na parte leste do Éden, ele planta um jardim, faz nascer todas as árvores frutíferas, todo esse negócio lindo, e bota o homem lá e fala, cara, você vai começar aqui. Mas não tinha que plantar tudo mais? Não. Você já vai começar com tudo pronto. Você vai cuidar e guardar esse jardim. Eu vou conversar com você todo dia. Eu vou começar a trabalhar. Vem aqui, estou criando uns animais aqui, dá o nome para eles. É aquele negócio todo. Você sabe o que Deus traz para Adão? Todos os animais para ele dar nome? Ele estava montando um zoológico? Não! O Adão, no final da experiência, falou, ô pai, está faltando alguma coisa, tá? Deus podia ter dito para ele, não podia? Rapaz, vou fazer uma mulher. Ele fala, não, estou bem aqui. Mas ele mostra que ele está incompleto. Porque o homem é semelhante a ele. O homem tem que concordar. Então está lá o Raoni, recém-criado. Certo ou não? E o Raoni chega lá e fala assim, estou vendo que tudo aqui tem 2. Ele falou, posso fazer uma para você. Vou tirar uma anestesia, você vai dormir. Você sabe que o cara que inventou anestesia descobriu na Bíblia, né? É só fazer dormir, que você pode. Aí pegou, deu uma anestesia, trouxe a mulher. E o Adão ficou feliz, porque era uma versão upgrade dele, não é verdade? Não. Muito mais bonito, não é verdade? O cara falou, rapaz, Deus é bom mesmo, fala a verdade. Então ele traz a mulher. Deus está respeitando a escolha do ser que ele criou. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, ele pega, mas antes de criar a mulher, Deus falou, não, é o seguinte, vocês vão viver aqui, você pode comer de tudo, mas tem uma árvore aqui, que se você comer, ela morre, você vai morrer. Ela não, você morre. É a árvore que vai te dar o conhecimento do bem e do mal. E se você comer, ela morre, você vai morrer. Você pode escolher. Você pode escolher. Você vai cultivar, você vai guardar esse jardim. Por que tem que guardar o jardim? Porque alguém poderia, você tinha que guardar porque alguma coisa poderia entrar, certo ou não? Não tenho tempo para falar os detalhes. Tem muita coisa rica em Gênesis. Mas veja, olha, qual é o importante aqui? Presta atenção, porque você acha que conhece a história do Gênesis. Mas às vezes você não conhece. Depois, no final do capítulo 2, você lê assim. Olha que legal.
O homem, depois que ele vê a mulher, depois que ele fala, entendi o propósito, ele fala assim, Deus fala, por isso o homem deixará o pai e mãe, e ensinar a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ora, o homem e a mulher estavam nus, mas não tinham vergonha. Veja, eles tinham uma unidade. Eles não tinham vergonha. Eles não tinham vergonha nenhum do outro e nem tinham vergonha de Deus. Você percebe? Você percebe que a situação ali, isso é muito importante, é uma frase tão curta. Não tinham vergonha. Sabe por que não tinham vergonha? Porque não tinha medo. Sabe por que não tinha vergonha? Porque não tinha nada para esconder. Não tinha nada para esconder. Não tinha medo, não tinha o que esconder. Não tinha culpa, não tinha comparação. Não tinha performance, não tinha julgamento, não tinha medo do julgamento. Não havia pobreza, não tinha falta de nada, não havia pecado, percebe? Não havia. Então a unidade era perfeita. Ele tira a mulher de dentro do homem e eles continuam sendo um. Estão entendendo, irmãos? A glória de Deus é baseada em unidade, os três são um. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus vem restaurar a nossa glória. Pai, para que eles, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Mas não pode ser um se há vergonha, se tem medo, se tem coisas escondidas, coisas que a gente não pode tocar. Não tem. Mas aí, o que acontece, você sabe, não é? Gênesis 3, assim, o propósito eterno de Deus está aqui. Eu quero ter muitos filhos, eu quero ter uma família. Eu quero que vocês tenham muitos filhos, conforme a imagem do meu filho Jesus. Você sabe desse propósito lá em Romanos 8, 28? Por que temos que entender? Se a gente não entendeu porque Deus nos criou, a gente fica vivendo esta vida sem um propósito claro de onde vamos chegar. E onde eu quero chegar aqui, irmãos? Na questão da queda, que é a serpente, falou para a mulher, acho que eles já conversavam há um certo tempo, porque ela não ficou espantada quando ela chegou. Não é bom conversar com serpente, viu, gente? Certa vez, o texto, ele estava lá e a serpente foi chegando, e você sabe, ela levanta uma questão, ela falou assim, será mesmo? Me conta aí, Deus falou para não comer de tudo isso? Não, é só dar do meio do jardim, não pode nem tocar nela, senão a gente morre. Não sei se você percebe, a mulher recebeu essa informação da árvore pelo homem, certo ou não? Parece que os homens tinham problema de comunicação, mas não sei, eu tinha no começo. A mulher falou que não era para tocar, não sei se era que ele sentou, se o homem falou, não chega perto, mulher. E a mulher estava lá, não, e a serpente falou, mas não, que isso? É claro que vocês não vão morrer. Deus sabe que quando vocês comerem, os olhos vão ser abertos. E vocês vão ser como Ele. O problema da mentira é que eles já eram como Deus, certo? Não. Então, o que a serpente fez? Você não é como Deus. Para você ser, você precisa fazer isso aqui. Basicamente para você ser como Deus, tem que desobedecer a Deus. Uma mentira, certo ou não? Negócio bem... E aí você fala, pô, mas a mulher é esperta, né? Olha só. A mulher viu que a árvore era linda. O fruto era delicioso. Ela desejou a sabedoria que daria. Basicamente, a questão é assim, a mulher começou a pensar, bom, se Deus fez a árvore e tudo que Deus criou é bom,
Hã? A serpente continua falando por aí, sabia? Está falando aí nas famílias, está falando aí nos seus amigos, está falando na nossa orelha. E aí ela começa a raciocinar humanamente. Bom, se Deus que tudo criou é bom, essa árvore tem que ser boa. Se a árvore é boa, porque tudo que está fazendo é bom. E ele olhou, era bonita. Ainda mais, se eu comer, vou ter entendimento. Afinal, qual o problema? Deus quer que eu tenha mais entendimento. Aliás, se Deus me fez igual a Ele, por que Ele não vai me dar isso também? Percebe? Mas são todos raciocínios falsos. Ué, Ele nos criou a imagem dEle, a serpente falou que vai ser igual a Ele, por que não? Deus certamente ia querer isso para nós. O problema é que Deus explicitamente diz, não coma, ou você morre. Mas aí começa a se racionalizar, né? Você já percebeu como a gente faz muito nesse mundo? Esse mundo racionaliza. Bom, Deus falou, mas sabe o que é? A cultura, o tempo, as gerações, afinal de contas, não. Hoje tem internet, e essas coisas todas. Vou conhecer algo que só Deus conhecia. Olha, você sabe que eu vou poder até ajudar mais a Deus. Só que estava claro que Deus falou, eu sei o que é melhor para você. E se você for lá e morre. E da mesma maneira, acontece hoje. Agora deixa eu perguntar, será que Deus não sabia que ia acontecer, gente? Hã? Deus tinha ido aonde? Criar um outro planeta, é isso? Estava ausente no momento? O Deus onipresente, que sabe a palavra antes que chegue na boca, ele não estava sabendo então do pensamento da dona Eva, que nem tinha nome ainda. Sabia ou não sabia? Isso é intrigante. Será que ele não sabia que a serpente estava rondando a mulher? Que a mulher foi enganada? Que o homem, sabendo escolher mentira, porque é que aconteceu? Você vê o texto anterior, não é? A mulher tomou o fruto e comeu, Deus deu ao marido que estava com ela e ele comeu. O marido foi bobão? Ele falou, tó amor, o que é isso aqui? Não, isso aqui é uma maçã. Não. O cara sabia o que estava comendo. Por isso que a Bíblia diz que o homem, na sua casa, ele é que apresenta a sua esposa santa, pura, incorruptível, sem mácula. O sentido é que o homem sabia. A mulher podia ter sido enganada, mas ele não. Ele comeu consciente. Bom, eu sei que Deus mandou não comer, mas eu vou comer. Minha mulher comeu. Deus fala, cara, você ouviu mais a sua mulher do que a mim. Você deve ter dito para a sua mulher, não é bom a gente não ouvir a Deus. Quando ele come, os olhos dos dois se abrem. Você percebe que enquanto um só comeu, está tudo bem. Quando os dois comem, os olhos se abrem. E percebe imediatamente que eles estão nus. E aí você conhece a história, não é? Você conhece a história? Deus chega no final do dia e pergunta, onde você está? Deus é engraçado, não é verdade? Não. Ele chega no jardim, o homem ouve os passos, ele se esconde. Deus fala, onde você está? Ah, eu tive medo. Ouvi os teus passos e tive medo, porque eu tive vergonha, estava nu. Ele falou, quem disse que você estava nu, rapaz? Você comeu? A mulher que tu me deste. Do tipo assim, Deus, a culpa é sua, se o senhor tivesse me dado ela. Porque o pecado já entrou, certo? Não. Eu quero ocultar. Como se Deus não soubesse que ele comeu sabendo que estava comendo. E o que você fez? Ah, a serpente me enganou. Não fui eu. Mas você também não sabia? Ela sabia ou não sabia? E o pior é que era nem para tocar. Mulher é assim. O homem não podia nem tocar. Se ela tocasse, acho que tocou. E a serpente, bom, fui eu. Ué. O diabo é o diabo. O homem, sabendo a verdade, escolhe a mentira. Será que Deus não sabia que eles iam ficar sem acesso à árvore da vida? Ele sabia.
Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, diz a palavra. Amém? Por que Deus não chegou na hora e falou, para, faz isso não. Por que Deus não mandou um anjo? Eles ficaram sem acesso à árvore da vida. Porque sem escolhas não há liberdade. Sem liberdade não há amor. Amar é uma escolha. Deus basicamente falou assim, eu escolhi amar você. Está tudo para você. Só que você vai ter que escolher me amar. E quem ama a Deus, obedece a Deus. Veja, Deus cria alguém semelhante a Ele, mas Ele não é Deus. Então, esse homem tem que fazer uma escolha, e ele escolhe. E Deus não muda a sua palavra, porque se Deus mudar a sua palavra, então não tem segurança de nada. Se Deus mudar a sua palavra, a força da gravidade não funciona mais, isso aqui não pode cair. Mas também muitas outras leis não funcionam. Sabe, gente, Deus não obriga a gente a amá-lo. Sobe a banda aqui, por favor. Deus nos obriga a gente a amar Ele. Deus não controla o homem no jardim. Vocês estão entendendo, gente? Hoje, quando você nasce de novo, você ganha o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai controlar você. Ele não é o Espírito controlador. Ele é o Espírito consolador. Ele é Paráclitos, tradução, aquele que está ao lado para ajudar. Se você não pedir ajuda do Espírito Santo, não terá. Se você decidir andar uma vida sem Deus, aí você consegue, mesmo tendo sido perdoado, porque ainda a escolha é nossa. A redenção de Jesus nos traz de volta à mesma posição do jardim. Melhor que no jardim, porque temos o Espírito Santo agora. Mas você é livre. O reino de Deus é um reino de liberdade. Deus está interessado se a gente vai escolher amar a Ele ou não. Amar é uma escolha. Eu ficar casado com a minha esposa é uma escolha. Ela ficar casada comigo é uma escolha. Lembra do acampamento da Eu Escolho Você? O máximo que você vai conseguir é você controlar suas próprias decisões. Eu posso soltar esse controle remoto aqui agora ou não. Se eu soltar, o que vai acontecer? Vai cair ou não vai? O salário do pecado é a morte. É certo. O que eu controlo? Eu posso controlar que vai cair? Não. Eu posso controlar o quê? Soltar ou não. Depois que eu tomar a decisão, os princípios governam. Depois que eu escolher soltar, ele vai cair. Se vai quebrar ou não, não sei. Se vai só soltar a tampinha, não sei. Mas vai cair. Deus criou o mundo. Existem leis físicas e espirituais. E nós fazemos escolhas todos os dias. Quando nós enfrentamos problemas, que escolhas nós vamos fazer? Ficar negando o problema não resolve. Declarar a verdade de Deus funciona. Mas declarar a verdade de Deus sem arrependimento, irmãos, não tem poder. Eu declaro a palavra de Deus, só que eu não quero obedecer, ela não tem poder. A religião diz que Deus castiga e controla. Não. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Deus é tão amoroso que Ele salva você. Ele perdoa você. E fala, se você quiser, segue-me. O que eu te devo por fazer tudo isso? Você não me deve nada. Eu fiz por amor. Eu não merecia, eu sei. O que eu devo fazer agora? Assim como eu amei você, ame quem está perto de você. Mesmo quando ele for menos amável. Mesmo quando ele te trair, quando ele parecer com o inimigo. Porque é assim que eu tratei você. Isto é o Evangelho, amém, irmãos? Isto é o Evangelho.
Precisamos de redenção, porque sozinhos nós não podíamos ser livres. Deus nos criou semelhantes a Ele. E nós vamos continuar. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Volta, por favor. Deus nos acolheu, nos escolheu. Deus escolheu nos amar ao nos criar a sua imagem e semelhança. Depois Ele continuou escolhendo nos amar depois da queda. O Antigo Testamento inteiro é Deus tentando habitar com o seu povo. E nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer por nós, para nos redimir, para nos reconciliar com Ele e para restaurar a glória dele em nós. É grandioso, é ou não é? Fala a verdade. Como é que um ser que tem a glória da presença resolve problemas? Hã? Como é que um ser que ganhou a glória da presença enfrenta os problemas da vida? Põe debaixo do tapete, ignora. Oh, Jesus. Temo que a sua devoção para pura e completa Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Paulo está falando aos Coríntios. Vocês aceitam de boa vontade que qualquer um lhes diz? Vocês aceitam o que todo mundo diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que anunciamos? Gente, tem muito Jesus diferente sendo anunciado por aqui, você sabia? É que está tudo bem. Não, pecar tudo bem. Não, isso é tudo bem. Não, isso é tudo bem. Vocês aceitaram um Jesus diferente, um Espírito diferente do que vocês receberam. Receberam o Espírito Santo. Que Espírito é esse que vocês estão aceitando? Vocês aceitaram boas notícias diferentes. Deus deu uma boa notícia para o homem, dizendo, tudo é seu, tudo, olha, mas ali morre. E quando ele fez, morreu, porque Deus é a verdade, a sua palavra é a verdade. Ele não muda. Então, irmãos, é momento da gente olhar de uma outra perspectiva. A graça está aí, amém? Vamos ficar de pé. A simplicidade e a pureza que está em Cristo Jesus. Irmãos, não podemos perder isto. Nós vamos tomar a ceia agora. Nós precisamos entender a perspectiva da eternidade, a verdade. Nós precisamos, acima de tudo, experimentar, saber que o Senhor está presente aqui. Qualquer luta que a gente tenha, Ele tem uma solução redentora, Ele tem uma solução que passa pela graça dEle. A nossa não passa, mas a dEle passa. O que você faz? Entrega-se a Ele totalmente. Não tenho mais tempo para dizer aqui, mas eu penso que o Senhor está falando com você, como tem falado comigo. Quando eu comecei a pensar em muitas soluções que eu tinha, eu falei assim, a solução não pode vir de ti. Que tipo de solução você sempre pensa? A graça de Jesus, a redenção, a reconciliação, a restauração fazem parte das soluções? Você não vê solução? Vou morrer, vai dar certo, esquece. Tem solução redentora de Jesus, tem sim. Você pode acreditar nisso hoje? Tem solução para em casamento, tem solução para enfermidade impossível, tem solução para a situação de trabalho, tem situação para relacionamento. Ao tomar a ceia agora, nós vamos dizer que estamos confiando na graça redentora dele. Vem aqui, por favor, os pastores tomar a ceia comigo. Nós vamos orar depois da ceia para algumas necessidades. Mas o Senhor falou que quando a gente olha pela perspectiva dele, sempre vai ter redenção, reconciliação e, portanto, restauração. Você quer restauração na sua vida? Muito bom. Vamos pelo caminho da redenção. Seu sangue cura as feridas, seu sangue
diz quem eu sou, seu sangue é mais do que mereço, seu sangue declara a verdade, declara a verdade. Ele vem com poder, mentiras cairão, ecoa sobre mim o sangue de Jesus. Declara